Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. É o 9º livro da Bíblia. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Nós temos que ouvir o que Deus está falando conosco agora, irmão. Ouve agora. Eu já ouvi essa mensagem, ouve agora. Você já ouviu, talvez, você já leu a Bíblia toda. Eu contei que uma vez, um cidadão me fez uma pergunta a respeito de um assunto. Eu disse para ele assim: olha, amigo, eu vou ter que pesquisar na Bíblia aí para te dar uma resposta, não vou dar por... Aí ele: então vou ter que ler a Bíblia mais uma vez. Eu já li algumas vezes. Algumas vezes eu já li ela toda, entenda? Mas não quer dizer que eu... Porque eu expliquei que a letra é uma coisa, entenda? Não é decorar. Eu citei fatos históricos que você decora: descobrimento do Brasil, independência do Brasil, proclamação da República, um exemplo, né? São datas, como guardamos as datas de nascimento dos nossos familiares, nossos amigos, né? A minha mãe, por exemplo, era muito boa, está com 93 anos hoje, mas sempre era boa de guardar data. Quem faz aniversário neto tal, e ela que ela tem bisneto e trineto, né? Neto, e ela vai lembrando das coisas, número de telefone. Hoje, por exemplo, ninguém guarda número de telefone, não é verdade? Ninguém. Eu só sei o meu e os da igreja, que eu decoro aqui. Mas se perguntar de um filho meu com toda a transparência, toda a verdade, não sei o número deles. Mas não sabe não, porque quando eu quero lá Sara, aí está lá Sara, Ana, né? Está lá, já vai direto, Ana filha, né? Sara filha já tem, é verdade, nós não guardamos. Você sabe o número do missionário de cor? Sinceramente, pastor, já me dá o número do missionário? Eu não tenho, eu tenho que pegar no celular, claro que eu tenho, não vou dizer que não tem. Entenda, mas só para você entender como é as coisas. Então, é coisa que você decora. Não é isso. É o que Deus fala agora. Então, ele está dizendo: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. O pecado que não é confessado, Deus não vai esquecer dele. Que é isso, pastor Jaime? Eu aprendi que Deus sempre esquece do que praticamos quando há confissão. Sem confissão, o pecado existe. E isso é perigoso para o povo de Deus, que a pessoa está na igreja, prega o evangelho, entenda bem, participa, patrocina a obra de Deus e pode não entrar no reino de Deus. Pode perder o mais importante, que é a vida eterna, porque ela não ouve a voz da palavra de Deus. Deus está dando que recordou. Veja o livro de Números, capítulo 32, versículo 23, é um pouco atrás. Números é o 4º, você estava no 9º, agora é o 4º. E diz assim, Números capítulo 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. O pecado vai te achar. Quando? No dia do juízo, ele vai aparecer. O homem pode ter cometido até um homicídio. Pode ter cometido adultério, desonestidade, mas ele confessou. Ele acreditou na misericórdia de Deus. Falou com Deus, pediu perdão a quem ele ofendeu. Ainda que ele não tenha sido perdoado pela pessoa, mas aquilo não vai aparecer no dia do juízo. Deus não lembrará. Aquilo foi apagado completamente. Mas o pecado que não foi confessado, ele vai aparecer. E isso não é bom para o povo de Deus. E não, tem gente assim: mas pastor Jaime, são pequenas coisas. Veja comigo Cantares. Cantares é depois de Salmos, é Provérbios, depois Cantares. Capítulo 2. Muitos conhecem bem o versículo. O versículo é o 15. Ele diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Talvez são pequenas coisas, mas temos que acertar. É como uma dívida, você deve, às vezes, tem gente que deve muito, a gente deve pouco, mas é dívida, tem que se pagar.
Você tem que ir confessar, entenda bem, lá a pessoa, no caso, pagar a pessoa, ou entrar num acordo, o que for, mas tem. Então, tem. Se você der para alguém, eu lembro, eu falei quando eu me converti, eu devia no boteco, né? Negócio de pinga, coisa, não. Aí eu falei, rapaz, eu vou pagar. Um dia eu passei lá onde eu era boteco, não existe o boteco mais. Eu falei, rapaz, só para você ter uma ideia. Porque é verdade, você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, mas tem coisas que tem que ser acertadas, até mesmo se for com a justiça, né? O cara matou uma pessoa, aceitou Jesus, tudo bem, se torna uma nova criatura, mas ela tem uma pena. O homem na cruz do Calvário, ele foi condenado à morte. Jesus também foi condenado à morte por nós, não por causa dele. Tanto que ele disse para o amigo que debochava de Jesus, ei, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a nós também. E ele disse, ó, nós estamos aqui porque merecemos. Então ele realmente era um malfeitor, era um criminoso, mas esse é o que fez. Aí ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas a pena foi executada, não foi? Ele foi crucificado, ele morreu. Jesus ressuscitou, ele não. Mas o espírito dele estava no paraíso. O corpo dele foi sepultado, entenda? Mas o espírito dele foi para o Senhor. Mas a pena foi cumprida, a pena foi executada. Às vezes tem uma pena, né? Um homem deu um testemunho nesse culto, semana passada, estão lembrados? Ele, 17 anos, ficou preso. Tráfico, entenda? E ele disse, pastor Jaime, depois eu conversei com ele, disse, você não sabe como é que é importante os programas. Ele aceitou Jesus na prisão através do nosso programa. Ele falou, pastor Jaime, foi numa reunião contigo que eu fui batizado com o Espírito Santo lá na prisão. Que bonito, né? Esse traficante se tornou uma nova criatura. Hoje saiu, Deus deu sabedoria. Ele disse, eu não tenho nada do tráfico, não peguei nada, não fiquei com nada do passado. Jesus me deu sabedoria, ele foi trabalhar no comércio e Deus abençoou e ele prosperou. Hoje é um empresário. Contou esse testemunho. Mas ele cumpriu a pena, teve lá. O Márcio, não o Márcio que abre o louvor aqui, o Márcio de Minas Gerais, aquele foi um testemunho também lindo. Ele aceitou Jesus dentro da prisão, né? Estava com depressão, pensando em se matar na prisão. Aí ele aceitou Jesus lá, assistiu o missionário nas madrugadas, entende? E aí disse que ele procurou lá a igreja na cadeia, lá no presídio, e o pastor lá era bem rígido, ele está certo. Ele assim, pastor, eu aceitei Jesus com R.R. Soares, eu quero me batizar. Ele disse, se você é casado? Se eu moro com a pessoa, não, aqui tem que casar, amigo. E ele foi, botou os papéis aí e casou, dentro do presídio casou, vai escutando. E depois que ele casou, ele foi e se batizou nas águas, foi batizado dentro do presídio, ele foi batizado nas águas. Veio a sentença dele, 28 anos de prisão. Que pena pesada, que pena para tráfico de drogas. No Brasil tem país que dá até pena de morte, no Brasil não é tão, no Rio, mas ele ficou. Mas Deus foi mexendo, trabalhando, ele disse, pastor, eu não entrei em desespero, não entrei em pânico, minha vida estava nas mãos de Deus. Teve várias reduções, várias mudanças, ele cumpriu 3 anos de prisão. Também se levantou, saiu da prisão e Deus levantou. Hoje é um servo de Deus, serve a Deus. Hoje a família diz, ele é o exemplo para toda a família. Então, nós temos que acertar, mesmo se sejam pequenas coisas, temos que olhar para não sermos envergonhados no dia do juízo, não passarmos vergonhas. Agora, vamos estar no lado positivo, né? Já que falamos tanto dessa parte, vamos aqui do lado em Provérbios 12, 17. Vamos estar para o positivo agora que é melhor. Diz, o que diz a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana, eu terrei. Pronto, vai e se acerta, não esconda nada. Claro que estão falando principalmente depois que você aceitou Jesus. Porque se você não aceitou Jesus, não tinha aceitado, se os pecados foram cometidos antes de aceitar Jesus, quem está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo bem, tá? Como eu falei, se tem alguma coisa para você acertar com alguém, você vai acertar. Mas com Deus, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17, 30. Você se tornou uma nova criatura, mas aceitou Jesus, cometeu o erro, tem que pedir o perdão, tem que se acertar, falar a verdade, que aí você manifesta a justiça de Deus, esse amor de Deus. Em Provérbios ainda, capítulo 16, versículo 6. 16, 6. E o que diz para nós? Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor dos seus homens se desviam do mal. Olha o que está dizendo, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A misericórdia não anda sozinha, ela só anda junto da verdade.
Então a misericórdia não anda sozinha. Você quer a misericórdia? Fala a verdade. Você vai alcançar a misericórdia. Sem a misericórdia, sem a verdade, não haverá misericórdia. Haverá. E depois do juízo vem, que Deus fez e falou: ouve agora a voz das palavras do Senhor. Eu me recordei do que fez Amaleque. Deus vai se recordar do que eu fiz, do que você fez, se não houver arrependimento. Versículo final, Novo Testamento, Marcos capítulo 1, versículo 15. Tinha mais, mas não dá para falar tudo em um culto só. Como eu falei, Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Ele diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ainda não tinha Jesus morrido na cruz. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede, creia no Evangelho. Ele perdoa todos os seus pecados. Pode ser que a humanidade toda aponte o dedo para você. Jesus não faz isso. Hoje Ele está chamando você para uma nova vida. Não, eu já aceitei Jesus, então diga: Jesus, e onde eu tenho errado? De maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa. Se você tem que se acertar com alguém, peça a Deus a oportunidade de você ter esse tempo da visitação e também de se acertar, porque aí você vai andar de cabeça erguida, cabeça levantada e dando bom testemunho da glória de Deus. Amém?